Superar o desafio de uma mula dura de boca. Eu sou o Marcos Cordeiro e te ensino a montar no ar no primeiro dia, viu? E com segurança, sem coice e sem pulo. Aproveita, se você ainda não me segue, já me segue aí para você não perder nada daqui para frente. Se você praticar no dia de hoje o que eu vou te ensinar, com certeza você vai conseguir fazer a tão falada mula de patrão. Só que para isso, você precisa colocar em prática o que eu vou ensinar hoje. Existe 3 coisas que colocando isso em prática, a gente consegue superar qualquer desafio de qualquer animal duro de boca. Não é só da mula, não. Isso é do burro, do cavalo, da égua, de tudo. A primeira coisa, seja flexível, tenha bom senso. Ah, Marco, mas qual que é a importância disso? A importância disso, meu amigo, por exemplo, esses dias eu estava ali montando numa potra, ela é de linhagem, acho que Dominique. E o pessoal falando que essa linhagem é muito boa, que isso, que aquilo. Eu fui começar a fazer os exercícios nela, né? Porque já era mansa e tal, é só colocar a rédea. Eu já fui para cima e comecei nos exercícios. Quando eu comecei nos exercícios, conforme eu fui aumentando a pressão de perna, precisei colocar a espora nela, ela achou ruim. Quando ela achou ruim, o que ela fez? Ela quis pular. Aí, claro, eu tenho o que eu chamo de freio de mão, a técnica do freio de mão. Fui fazer, não deu certo. Fui fazer de novo, não deu certo. Ela não fez bem, da forma correta. E aquilo me incomodou. Mas daí eu peguei de novo e fiz. Ela fez do jeito certo, beleza. Só que dali a pouco eu coloquei pressão nela de novo. E ela quis brigar de novo, a segunda vez. Chamei, peguei no freio de mão, ela deu uma teimada e tal. Mas dali a pouco ela alinhou e fez certo o freio de mão. Resolveu. Só que dali a pouco, rapaz, coisa de 10 minutos, ela brigou de novo. Quando ela brigou de novo, aí eu parei e falei, opa, isso está errado. Porque não é normal animal brigar comigo 3 vezes, meio que a fio. E dentro de 10 minutos, isso não é normal. Quando eu percebi, então, que ela brigou em seguida, eu falei, a minha direção não está sendo clara. Por quê? Porque eu respeito o limite do meu animal. É isso que eu busco, entendeu? Para mim, isso é importante demais. Isso, para mim, é ter bom senso. Eu não ajo no impulso. Não, eu analiso o lado do meu animal. Quando isso aconteceu, então eu dei um passo atrás, peguei no cabreamento, fiz o freio de mão de um lado, do outro, e aí eu encontrei a dificuldade dela, de um lado, do outro, de passar o posterior, fazer da forma correta o que eu chamo de freio de mão. Aí eu fiz a base boa no cabresto. Quando eu fiz essa base no cabresto, aí eu montei. Quando eu montei, a hora que ela pensou em me encarar, o que eu fiz? Freio de mão. Ela não ganhou. Pronto, acabou a briga. Acabou a confusão. Porque ela entendeu aonde era a saída. Gente, o animal só briga comigo, ele só me encara quando ele não está entendendo a saída. Quando ele não entende a saída, é aí que ele enfrenta, é aí que ele encara. Então, o problema, quando o meu animal está teimando, ele não está entendendo a saída, o problema não é nele. Em 90% das vezes, o problema é em mim, é em você. Se seu animal não está te obedecendo, o problema é em você, porque ele só sabe comer e dormir. Isso é o natural para ele. O virar, o afastar, o obedecer, isso depende do seu conhecimento, depende das suas estratégias, depende de você saber ensinar para ele, para que ele faça. Então, se ele está brigando, está errado. Só que não é ele que está errado, é você, sou eu. Isso é ter bom senso. Aí eu já encaixo a segunda parte. O que é a segunda parte? Isso é imutável. É o segundo, é tudo ligado. Os três, cara, a hora que você entender o terceiro, você vai ver o quanto faz sentido. E é o que? O segundo ponto, reforço positivo. O que é o reforço negativo? O reforço negativo é só se eu fosse lá, pegasse de roseta, de taca, isso daí é o reforço negativo. Ninguém quer isso. Para poder construir uma amizade com você, eu vou te servir, eu vou te pagar uma coca, vou te pagar uma cerveja, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai ter esse tipo de comunhão, vai ter tomar um café, vai tirar um bate-papo, a gente não vai sair no soco. Eu não vou te xingar, eu não vou te insultar, eu não vou usar reforço negativo, eu vou usar apenas reforço positivo. Então, por que na doma, quando na mexida com o meu animal, eu não vou fazer o mesmo? Eu preciso fazer o mesmo, usar reforço positivo. Então, eu entendo, eu defino bem o comando, aonde é a saída para o meu animal, e quando ele entende a saída, eu não simplesmente não acho que eles não faz mais do que obrigação. Não, eu agradeço. Eu não sei você, mas eu fui criado numa família que é o seguinte, quando eu fazia certo, eu não fazia mais do que obrigação. Mas quando fazia errado, companheiro, o chicote estralava, viu? E é assim, eu fui criado assim. Só que eu gostei de ser criado assim, porque se eu fizesse certo, eu não fazia mais do que obrigação, mas se fizesse errado,
O couro comia. Era cintada, era arreada, era peiada. Isso é reforço positivo. Então, se eu não gosto disso, eu não vou fazer isso com o meu animal. Não faz sentido. Eu vou trabalhar em cima do reforço positivo. O que que é? Na menor intenção que ele tem de fazer o correto, eu vou dar alívio e agradecer. Ah, gente, e não é agradecer com tapinha, não. Porque se sua mãe chegar em você e der tapinha na sua cara, isso não é agrado. Agora, se ela alisar o seu rosto, isso é. Então, é diferente. É diferente. Então, e quando você vê os animais um se coçando o outro, eles não têm tapinha. Eles se coçam, eles passam, entendeu? Então, não é com tapinha que é agradecimento, não. É dessa forma que é o reforço positivo. Na menor intenção que ela tem de fazer certo, agradeço, o alivio. O alívio, o reforço positivo, cara, não é simplesmente o alívio, é você realmente agradecer. Isso é reforço positivo, porque o agradecimento no time correto, isso muda expressamente o seu resultado, de um resultado mais ou menos ou meia boca para um resultado super positivo muito rápido. Isso é espetacular. Começa a praticar. Começa a hora que você pegar na boca do seu animal para ele poder afastar, na mínima ação que ele tem, a intenção que ele tem de afastar, alivia e agradece. E com isso, eu usando um reforço positivo, esse terceiro ponto, ele muda muito para qualquer um. É fazer o quê? É ter paciência. Por quê? Porque o ter a paciência, analisa só, eu coloquei pressão no meu animal. Ele teimou, eu coloquei roseta, eu aumentei a pressão. Quando ele me encara e ele quer pular, eu tenho que mudar a estratégia. Eu mudo rapidamente, porque se aqui não tá dando certo, não adianta eu insistir ali. É como dar murro dar murro em ponta de faca, não vai resolver. Então eu já mudo rapidamente a minha estratégia e no mínima coisa eu já alivio, eu dou alívio e agradeço. Por quê? Porque é só assim, fazendo isso, que eu mostro que realmente eu tenho paciência. Porque se a pessoa não tiver paciência, cara, ela vai cada vez mais para cima, aumentando a pressão, e o animal endoida. Tem animal que é explosivo por natureza. E às vezes, dependendo da pressão colocada, é aquele um que já endoida logo, e você já vai, já conserta. Só que tem animal que, por natureza, ele é mais calmo, ele é aquele animal mais apagado, aquele animal mais pacato. E quando ele é um animal assim, e você põe muita pressão nele, sabe o que acontece com ele? É o que os psicólogos chamam de sequestro da amígdala. Sabe, gente que fala, tinha um animal calmo, daí de repente ele endoidou? É por quê? Porque você aumentou tanta pressão, que é igual como você colocasse um copo debaixo de uma torneira pingando. Quando deu o último, ela vai enchendo, vai passando para cima, de repente derrama. Isso é o sequestro da amígdala. Só assim que o animal, tem animal que se mata quando acontece isso. Ele vai para se matar, ele fica cego, ele apavora de tal forma que ele dá uma cegueira nele. Isso é o sequestro da amígdala. Então, só que quando que acontece isso? É igual com pessoas, porque eu sou assim, você me falar alguma coisa para mim, eu não tenho resposta de bate-pronto em relação a maltratar. Tem pessoas que você vai falar e já dá logo um coice, já fala, o que você quer e tal. Agora, tem gente que não, que você vai falando, eu sou assim, você fala, eu não ligo. Claro, só que você falar pra mim umas duas vezes algo que eu não gostar, a terceira vez já vou te questionar, ô companheiro, não é por que isso? O que tá acontecendo? Mas antes, eu não era assim. O que eu fazia? Eu ficava engolindo, vai recebendo, e dali a pouco aqui, como se diz, deu a última gota, pronto, aí explodia, aí brigava e virava nos arreios. E os animais também são assim. Então, tem animal que realmente ele é calmo demais. Só que se você põe pressão nele, você não tem a paciência, você tá o tempo todo colocando pressão, ele vai ficando apavorado, dali a pouco dá o que a gente chama de sequestro na amígdala. Daí um animal que nunca pulava, ele pulou, o animal que nunca despontava, ele despontou, o animal que nunca fazia nada, que sempre foi calmo, de repente ele endoidou.